Seja bem-vindo a mais um devocional aqui na Central das Escrituras. Meu nome é Eduardo Tomazini e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Antes a gente vai ouvir um hino e logo depois do hino, então, eu vou oferecer uma oração e aí nós vamos falar sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. Amado Pai Celestial, somos-te gratos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã e por favor, Senhor, que teu Espírito esteja comigo e com os que estão ouvindo esta mensagem nesse dia. Que o seu Espírito possa tocar os corações de cada um que está ouvindo este devocional hoje. Que tu possas dar um bom dia a essas pessoas e que tu possas abençoar a vida desses meus irmãos com o teu Espírito sempre, para que o teu Espírito possa consolá-los, fortalecê-los e que possa, Senhor, testificar das verdades eternas que os transformarão em um ser como tu, Senhor Pai, és e como teu Santo Filho é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui então, mais uma vez, uma oportunidade maravilhosa a falar do Evangelho. Então nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Quando Adão e Eva então estavam no Jardim do Éden, e aí eles comeram do fruto, do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a morrer. Mas teve uma coisa muito importante que aconteceu também. Eles ficaram separados do Senhor. Então, eles conversavam com o Senhor todos os dias. Eles tinham acesso liberado, para conversar com o Senhor vinha, Cristo, o nosso Pai Celestial vinha e conversava com eles, anjos, enfim. Eles tinham várias experiências maravilhosas com o Pai e com o Filho, principalmente. E aí, quando eles comem do fruto, eles perderam esse acesso tão liberado assim. Então, eles ficaram sozinhos, entre aspas. E ao ficarem sozinhos nesse mundo triste, o Senhor falou, bom, eu vou ajudá-los, eu não vou deixar eles sozinhos, eu vou enviar o meu Espírito. Então o Senhor fez com que o Espírito Santo, que eu vou explicar agora quem é, ele viesse e a sua influência tocasse as vidas de Adão e Eva e de toda a sua família e de todas as pessoas que estão aqui nessa terra. Então, a partir daquele momento em que o Evangelho foi ensinado para Adão e Eva, que eles começaram a realizar, se arrepender de seus erros, o Senhor enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é um membro da Trindade. Eles são três, O Pai, que é o nosso Pai Celestial, ele é um personagem de carne e ossos, ressurreto, ele é perfeito, na sua forma física. Jesus Cristo também é um ser de carne e ossos, separado do Pai, ele é
Ele é o Filho, né? Já está claro aí, né? O Pai e o Filho. E o Filho, né? O nosso Salvador Jesus Cristo também tem um corpo de carne e ossos, porque ele é também um ser ressurreto. E o Espírito Santo não tem um corpo, ele é um personagem de espírito. E ele também não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a sua influência pode tocar a vida das pessoas, a sua vida e a minha vida. Então o Espírito Santo, ele é um personagem magnífico, porque sem ele fica difícil, porque o Pai e o Filho não podem vir aqui aparecer para nós, né, o tempo todo. Mas a gente pode sentir o Pai e o Filho na nossa vida através do Espírito Santo. E que bênção é ter o Espírito do Senhor, essa influência constante na nossa vida. Então, o Espírito Santo não pode estar em todos os lugares, mas a sua influência pode. Então, ela pode estar com você, pode onde você está, onde você mora, pode estar comigo, pode estar lá com o presidente Nelson, está com os missionários quando eles estão ensinando. O Espírito do Senhor, então, ele tem esse poder de estar, da sua influência estar em todos os lugares, né? E o Espírito Santo, ele tem uma missão, vamos dizer assim, né? As principais, é lógico que tem muitas coisas, né? Mas as principais a missão do Espírito é prestar testemunho do Pai e do Filho. Então essa é uma missão, é a primeira e mais importante lição, né? Missão é que ele testifica que o Pai existe, que o Filho existe. E também testifica do Evangelho, da veracidade do Evangelho na nossa vida. Daqui a pouco eu vou falar como é que isso funciona, né? Como é que funciona o Espírito Santo? Como é que ele testifica? Bom, eu vou falar agora. Como é que ele testifica? Como é que funciona o Espírito Santo? Bom, a gente tem que ver que há uma diferença entre o emocional e o espiritual. A gente pode sentir emoção, a gente está assistindo um filme lá, né, e a gente chora, ou a gente fica emocionado com um determinado filme, com a história do filme, etc. Mas, quando é o Espírito do Senhor nos ensinando, a gente sente um calor diferente. É um arder no coração. São ideias que o Senhor vai colocando pelo Espírito dele na nossa mente. Então, e aí ele coloca ideias. Que ideias são essas? Do que eu preciso fazer, do que eu preciso agir. O que eu tenho que fazer? O Espírito fala para mim, na minha mente e no meu coração. Então ele vai te mostrando. Aí se você agir, ele vai te dando mais coisas. Então é importante que quando o Espírito fala com você, você age. Você faça aquilo. Então o Espírito Santo tem essa missão de prestar testemunho do Pai e do Filho. Então você está ali estudando, por exemplo, sobre o Pai e o Filho, sobre a vida de Cristo, enfim, nas Escrituras, ou ouvindo os profetas falando, aí você sente aquele calor no seu peito. Você sente o Senhor falando na sua mente sobre que aquilo é verdade. Então essa é uma das missões dele. Outra missão do Espírito Santo é testificar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Então isso também é importante. Não só de que ele vive, né, de que Cristo vive, mas de que ele é o nosso Redentor. São coisas separadas, né? Ele é o nosso irmão mais velho, ele é um ser perfeito, mas ele também realizou por nós o grande sacrifício expiatório que ele fez para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Então o Espírito Santo também testifica disso. O Espírito Santo também revela que o Pai Celestial é o nosso Pai, né? O Pai dos nossos espíritos. Então todos nós somos filhos de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa terra, nós somos filhos de Deus. E que honra é isso, né? E que maravilhoso é poder sentir isso. O Espírito Santo também nos ajuda a entender que podemos nos tornar exaltados, nós podemos um dia voltar à presença de Deus, um dia nós poderemos voltar a estar com Cristo
e para sempre, e nos tornar como eles são, seres exaltados, né? Seres que estão lá no reino celestial. E então nós podemos, então o Espírito de Deus também testifica isso. Essa é uma das missões dele, né? De nos ajudar a alcançar esse caminho. Porque o Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai transformando a nossa vida, ele vai transformando a sua vida. Conforme você busca ele através do estudo das Escrituras, através de buscar ouvindo as palavras dos profetas, através do jejum, da oração, o Espírito vai chegando, tomando o sacramento. Então, é importante a gente reservar todos os dias um tempinho para o Senhor, para a gente sentir o Espírito Santo. Eu queria dar um conselho aqui para você: não durma sem ter sentido no dia o Espírito Santo. E o que é sentir o Espírito Santo? Realmente uma coisa simples. É às vezes algo que você sentiu, puxa, eu senti. Isso é revelação, né? O Senhor está se revelando para você. O Senhor está falando: olha, estou enviando aqui meu Espírito, e o Espírito diz para você fazer tal coisa. Aí você vai lá, faz, e ele vai te abençoar e vai te ajudar. O Espírito Santo também, ele é um grande consolador, né? Às vezes a gente perde um ente querido, ou a gente está passando por dificuldades e a gente vê situações muito difíceis na vida, mas o Espírito vem e ele conforta o nosso coração. Ele te dá paz, ele te dá tranquilidade, te dá sossego. Diante de uma tempestade gigantesca que está acontecendo, o Espírito vem e ele te dá paz na tua mente. Então busque isso, busque essa paz, busque esse sentimento do Espírito Santo, porque ele é maravilhoso. Então, através dele, a gente pode sentir que Deus e Jesus Cristo estão conosco. Entende isso? Então, o papel do Espírito Santo é mostrar que o Senhor está perto da gente e que ele nos ama. Essa é uma verdade maravilhosa. Nada supera o amor que o Senhor, nosso Pai, tem por nós e que seu Filho Jesus Cristo tem por nós. E o Espírito mostra isso para a gente. Vai mostrar isso para você durante toda a sua vida. Por isso, busque sentir o Espírito Santo o máximo que você puder. E volto a repetir, né? Não durma antes de ter sentido o Espírito. Puxa, durante esse dia inteiro aqui eu não senti o Espírito. Faça uma oração poderosa para sentir o Espírito de Deus na sua vida. Eu sei com as forças do meu coração que Deus, ele é nosso Pai, que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E isso eu sei pelo Espírito. Ninguém me falou, ninguém disse assim: ó, eu quero provar para você. Quero provar para você que a igreja é verdadeira. Eu quero provar para você que o livro de Mórmon é verdadeiro. Essas provas são legais, mas nada supera um sentimento do Espírito. Porque o sentimento do Espírito, ele marca o nosso coração. Ele fica gravado em nós. Por mais que você depois, se acontecer de você se afastar do Evangelho, se você teve um testemunho do Espírito, nunca vai sair de dentro do seu coração esse sentimento. Nunca. Então, o meu testemunho não é baseado em pessoas, nem fatos, provas. Meu testemunho é baseado no Espírito Santo. Meu testemunho é baseado no que eu sei dentro do meu coração, na minha mente. O Senhor já me falou que a igreja é verdadeira, que Joseph Smith é um profeta de Deus, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. O Senhor já me falou que Jesus Cristo morreu por mim e me salvou. Ele já me falou que ele é meu Pai. O Espírito Santo já me falou que ele me ama e que ele se preocupa comigo. Eu sinto isso agora aqui falando para você. Então lembre-se, o Espírito Santo pode ser o seu companheiro constante, se você deixar. Procure viver de modo a senti-lo todos os dias na sua vida. Tenha um bom dia hoje e não se esquece, sinta o Espírito do Senhor todos os dias na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.